Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Henrique, vocês estão no canal Idiosincrasias. Sejam bem-vindos. Bom, o tema de hoje, como vocês devem ter visto aí no título do canal, é sobre a questão da verdade, da sinceridade, né? E principalmente aí essa dualidade, né? Ou essa dúvida, essa questão a ser colocada entre ser sincero ou ser gentil, né? Então, gostaria muito de trocar essa ideia com vocês, trazer alguns elementos de filosofia cotidiana, né? E espero que agregue conhecimento a todos e que vocês aproveitem. Eu vou usar como referência essa playlist, esse momento com vocês, essa sequência de vídeos que eu pretendo postar, sobre o meu material de estudo, o meu material de reflexão, que são os livros que eu escrevo, né? Eu estou até deixando o link aqui na descrição para vocês, que são publicados na Amazon, e fica aí o convite para vocês conhecerem o meu trabalho também, tá bom? Então a ideia é que eu possa pegar alguns temas, alguns elementos já tratados ali, para poder conversar um pouquinho com vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro, queria contextualizar o que é a verdade, o que é a sinceridade, né? Ainda vamos falar um pouquinho sobre uma eventual diferença entre os dois, mas existe uma premissa, uma máxima na sociedade de que nós sempre devemos falar a verdade, né? Isso vem desde os nossos pais, isso vem da mídia, isso vem da sociedade como um todo, na escola, né? E a questão é, será que essa premissa que é colocada como algo que devemos seguir para sermos pessoas melhores, será que ela vem da onde exatamente, né? Ela é uma verdade universal? E por que as pessoas não necessariamente seguem aquilo que pregam, né? É, Inicialmente eu gostaria meio que de colocar três estereótipos assim, né? Estereótipos no sentido de pegar três referências, né? E claro que existem variações dentro disso, mas três estereótipos de pessoas, vamos dizer assim. Aquelas que é, procuram falar a verdade a qualquer custo, né? Elas têm isso mesmo como uma questão ética, como um princípio, seja lá de qual origem for, né? E também temos aquelas pessoas que entendem que é importante, né, ter sinceridade, ter verdade nas relações, mas que se for situações assim extremas, seja para tirá-las de apuros ou situações que elas consideram que não são justas, elas abrem um pouquinho aí mão de seguir essa premissa absoluta, né? Enquanto que existem aquelas pessoas que já descobriram ali o jeitinho brasileiro ou, né, uma forma de levar vantagem sobre tudo e que compreendem que o compromisso com a verdade não é uma questão primordial e que o importante realmente é elas terem condições de saírem dos problemas de maneira muito fácil, conquistarem seja dinheiro, seja prestígio, seja lá o que for, também de uma maneira fácil e principalmente a curto prazo, né? Então, temos esses três tipos, digamos assim, de pessoas, e eu ainda incluo um pouquinho do perfil da própria natureza, né? Os animais, por exemplo, eles têm recursos de ludibriar às vezes, né? Tanto aqueles que se fingem de morto para não serem devorados, né? Ou aqueles que têm recursos de camuflagem, que são formas de ludibriar e que também são utilizados no reino animal, né? Agora, isso não necessariamente quer dizer que seja uma estratégia ética ou não ética, né? Simplesmente é uma questão de sobrevivência, né? Agora, vamos também tentar entender essa questão da sobrevivência, né? Até que ponto nós, animais que transmitimos conhecimento de uma maneira um pouco diferente dos demais, até que ponto ainda precisamos usar desses recursos para a nossa sobrevivência, né? E assim,
algumas das origens possíveis que podemos pensar dessa questão da verdade, da premissa da verdade na sociedade, né? Então você tem aquelas pessoas que seguem a religião, né? Tem a questão da religiosidade, então, sei lá, as principais religiões ou aquelas mais praticadas ou as que mais conhecemos, ocidentais, se você for pegar cristianismo, se você for pegar budismo, entre tantas outras, tem a questão da verdade como um ponto crucial, né? O próprio budismo trata disso como o atingimento da iluminação. E então essa é uma hipótese bem plausível do porquê a sociedade carrega isso como uma condição, né? Um outro ponto é a questão ética, né? Tem muitas pessoas que não têm nem mesmo religião, mas elas até afirmam que elas não precisam entender que Cristo é Deus, por exemplo, para elas terem uma vida parecida com o que Cristo pregava, né? Então é o próprio princípio da ética, né? Muitas vezes até ligada à própria reflexão, ao pensamento, à filosofia, né? Também tem um terceiro elemento que é bastante forte, eu acho, que na nossa sociedade como um todo, que é o medo das consequências, né? Então, você tem, por exemplo, o medo das consequências em relação à aplicação de penalidades, seja dos seus pais, seja da polícia, seja de reprovação social, dos amigos. Então, esse elemento também é bastante considerado como uma hipótese aqui dessa premissa da verdade, tá? Agora vamos lá. A verdade, ela a verdade ou o fato, né? É uma questão objetiva ou ela é uma questão subjetiva, né? Então, como que podemos medir assim? A pessoa está dizendo a verdade, não está dizendo a verdade, né? É verdade, não é? É sinceridade, não é? Vamos pensar um pouquinho também nessa dualidade daqui a pouco. Mas se pensarmos, por exemplo, uma afirmação boba, assim, o nosso atual presidente é um ótimo presidente. Tá, uns vão dizer que é verdade e outros vão dizer, não, o nosso atual presidente é um péssimo presidente. Então, é uma verdade diferente, né? Então, será que temos uma questão subjetiva aqui, né? A verdade, nesse caso, ela é subjetiva. Agora, podemos pegar, por exemplo, um cálculo matemático. Se todos acertarem, vamos dizer assim, um cálculo matemático, vão chegar no mesmo resultado. Então, nesse caso, afirmar que, por exemplo, uma equação lá vai chegar num resultado 10 elevado a centésima potência ou qualquer coisa do gênero, se todos chegarem nesse resultado, isso é uma verdade racional, né? Então, será que existe essa diferença entre verdades racionais e verdades não racionais, né? Nós estamos pegando aqui exemplos mais ou menos extremos, né? Mas a vida real, né, digamos assim, ela tem toda uma graduação, né, entre a subjetividade das coisas e a racionalidade e a objetividade das coisas, né? Então, fica um pouco difícil, talvez, né, tentar entender onde reside, né, a avaliação da verdade, né? Então, por exemplo, a verdade ela depende, digamos assim, de vários elementos, né? Se você for pegar o próprio exemplo aí do presidente é bom ou o presidente não é bom, e aqui não é uma questão política, não é nada, nós simplesmente estamos tentando compreender essa relação da verdade, nós podemos entender, por exemplo, que são vários elementos que somados compõem uma concepção de verdade de cada um, né? Não necessariamente é algo ficcional, é algo simplesmente de opinião, mas simplesmente pode ser, por exemplo, uma parcialidade, né? Cada grupo está pegando certos elementos, associando ao seu histórico de vida e está chegando a uma determinada conclusão. E existem percentuais, né? Pode ser que uma pessoa considere que falar que o presidente é bom é uma verdade, ou falar que o presidente é ruim é uma verdade, seja uma verdade, mas pode ser que, sei lá, uma está considerando 70%, a outra 65%, né? Não de forma tão objetiva e racional, mas mais ou menos dessa maneira para compreendermos, né? E aquilo que eu comentei, né? Que está até no título, verdade ou sinceridade. Então vamos lá, vamos tentar pegar uma referência disso para depois adentrarmos um pouquinho mais na questão de sermos verdadeiros ou sinceros ou sermos gentis, né? Bom, então vamos lá, né? Tentar entender aí essa relação dessa diferença entre a verdade e a sinceridade. Então,
A verdade seria o próprio elemento do fato, né? A concepção real do fato. Então, você tem, por exemplo, lá alguns elementos ligados a um determinado fato. Então, por exemplo, no caso de um jornalismo, de uma manchete que está falando lá do CPMF. Não estou falando de questões políticas aqui, mas sei lá, a manchete fala que o governo tira milhões de reais aí de brasileiros com a cobrança do CPMF, que é um tributo em cima de transações financeiras, né? Então, isso é uma verdade? Está baseado nos fatos? É uma verdade, né? Mas está baseado em alguns elementos de um fato, porque nós não temos condições de ter todos os elementos ligados a todos os fatos da existência, né, para ter uma verdade absoluta. Então, a verdade ela pode ser parcial, né? Agora, será que a manchete está considerando, por exemplo, qual é o período para definir esse valor, né? Então, são milhões de reais dos brasileiros. Tá, mas em que é o período? É um período de 1 ano, de 2 anos? E outra, a CPMF é um percentual bastante pequeno, então pessoas que têm poucas transações financeiras, pessoas teoricamente mais pobres, vão ter uma incidência muito pequena, as pessoas mais ricas vão ter uma incidência maior. A manchete está considerando isso? O editorial, não só a manchete, o texto, o editorial está considerando isso? Né? Está considerando também que a CPMF consegue fazer rastreabilidade de transações financeiras e evitar fraudes e desvios de dinheiros, por exemplo? Não está considerando todos esses elementos. Né? Então, existe sinceridade na transmissão aí desse jornalismo? É daí que vem a questão, né? O jornalismo não teve uma parcialidade, uma intenção, um posicionamento diante dos fatos. Então, teve verdade, mas não teve sinceridade. Então, isso é uma questão importante, tá? O próprio jogo de palavras que existe nessa manipulação, né? Então, a verdade existe, mas ela foi baseada em jogo de palavras, em estratégia de linguagem, né? Tá, então, por exemplo, se nós formos pegar o que é a verdade e que se torna a sinceridade. Então, nós temos assim o elemento da verdade como o fato em si e a sinceridade que é como nós transmitimos esse conteúdo ao outro ou através de pensamento, de atitude, né? Então, por exemplo, a nossa linguagem, a nossa evolução humana, né? Ela é transmitida como? Como que se deu a ciência? Como que a ciência chegou nos patamares que ela tem hoje, né? Bom, então como que a ciência se deu, né? A ciência ela é baseada nos fatos e na sinceridade, ou seja, ela é baseada naquilo que o cientista consegue pegar dos fatos e tentando contemplar o máximo de critérios possíveis, ou seja, sendo sincero com ele mesmo, com a pesquisa dele, com os outros, porque ele está tentando pegar todos os elementos possíveis e que são condizentes com aquilo que ele quer pesquisar e transmitir e chegar ao objetivo. Ou seja, a verdade ela está baseada em objetivo, né? E nós só evoluímos enquanto humanidade, enquanto sociedade, enquanto pacto social, baseados na sinceridade do fluxo dos fatos, né? Então, hoje nós só temos a evolução científica, a evolução filosófica, psicológica, social, e hoje nós só temos os pactos sociais funcionando, né? Aqueles que protegem a todos, porque nós temos a condizência com o elemento, com o fato, né? Então, por exemplo, quando você tem um engenheiro que ele está construindo um engenheiro civil, por exemplo, está construindo uma obra, ele vai se basear na verdade, nos fatos, né, nos dados concretos, e ele vai contemplar todos os elementos possíveis, todos os elementos que ele acredita que vão realmente trazer uma construção segura, porque senão as consequências vão ser desastrosas, né? E isso também vale, por exemplo, dá para fazer uma correlação direta com as relações, né? As nossas relações com o outro, a partir do momento que nós temos condizência com o fluxo natural das coisas, aquilo que está aderente, né, aos fatos, vai fazer com que a relação se consolide de uma maneira sincera, com confiança, e a confiança ela gera muitos frutos, né? A confiança ela não traz, ou minimamente ela vai trazer questão de surpresas, do inesperado, né? Do fator que promove distorção. Então, isso vai funcionar bem para uma relação amorosa, vai funcionar bem para sociedades
e vai funcionar bem porque todos estarão confiantes e sabendo mais ou menos com uma certa previsão daquilo que acontece e daquilo que pode acontecer, né? Então, tanto o engenheiro fazendo uma obra quanto uma pessoa numa relação, a partir do momento que estão condizentes com a coerência dos fatos, né? E quando eu falo fato, não é o fato como uma existência absoluta, né? Independente de nós termos um livre-arbítrio ou de estar tudo estabelecido, independente de haver outras dimensões e de repente nós não termos o conhecimento do todo, o importante é o que nós conhecemos, é o que nós sabemos. Estamos sempre buscando, mas o que nós conhecemos e sabemos é o que nos faz evoluir hoje. E o que nós sabemos e conhecemos, o conhecer e o saber é baseado no que é, né, e não no que não é. E a mentira é o que não é. É uma distorção, é um rompimento do fluxo natural das coisas. Uma coisa importante, assim, mais importante então do que definirmos se temos que falar a verdade ou se temos que falar a mentira, é sabermos as consequências que isso vai gerar, né? Então, por exemplo, quando falamos verdade, se as verdades forem ruins, se forem verdades que vão magoar, as consequências serão péssimas. Se as nossas mentiras forem mentiras que vão amenizar e tranquilizar as pessoas, serão boas? Vamos pensar. Peraí, num curto prazo talvez sim, né? Agora, se sustenta isso? Será que se eu passo uma mensagem para alguém, por exemplo, eu não vou falar que tal pessoa está doente agora porque eu quero poupá-la e não sei o quê. Tá, mas em algum momento a pessoa vai saber. E em algum momento isso pode gerar uma consequência ainda pior porque vai ter a quebra da confiança. Então, será que a minha forma de transmitir as mensagens, a minha verdade, ela não é mais importante? A qualidade da minha verdade não é mais importante do que simplesmente se eu vou falar a verdade ou a mentira, né? A qualidade da minha sinceridade, ou seja, se eu transmito um conteúdo baseado na verdade, mas eu demonstro, né, o quanto a sinceridade está baseada no fluxo normal das coisas, e se eu fizer a pessoa entender isso, compreender, eu acho que nada como o diálogo e a comunicação sempre, né? Então, daí eu vou ter uma consequência muito mais positiva, muito mais saudável na minha construção da relação com essa pessoa e no próprio conhecimento, no que ela vai adquirir. Tá, então, uma coisa interessante de se pensar, né? Quando existe uma necessidade de mentir para alguém, seja para apaziguar a situação, seja para levar uma vantagem, surge aí um alerta, né? E que alerta é esse? O alerta é: será que a construção de quem eu sou, não está com alguma deficiência? Porque se a verdade é baseada no fluxo natural das coisas e a mentira é simplesmente uma distorção, um rompimento deste fluxo, né? Porque a mentira é o que não é. É o que não é, uma brincadeira, até um trocadilho, mas ela é o que não é, né? E se eu preciso da mentira para me estabelecer em certas situações, significa que existe uma certa defasagem em mim, né? Significa que eu estou precisando interromper um fluxo natural, conceitual, de fato, né? Para que algo seja construído. Bom, então sabendo que a necessidade da mentira é um alerta, né? Além disso, a mentira ela exige muito mais energia. Vocês já perceberam isso? Manter uma mentira é um gasto energético muito grande, porque a qualquer momento ela pode ser, digamos assim, ela pode cair por terra, né? Ela pode ser descoberta, né? E é muito mais saudável, traz muito menos gasto de energia, muito mais qualidade de vida e de bem-estar, nós temos uma verdade de qualidade que possamos sustentá-la naturalmente, né? Ao invés de utilizar uma distorção que a qualquer momento vai aparecer porque ela é um rompimento, né? Tá? Então, não podemos, acho que nos esquecer, é importante pensarmos o quanto que a nossa verdade, o nosso discurso representa quem somos, né? Quem somos nós, né? Nós somos um conjunto de
de ideias, de premissas, né, é uma base ética. Nós somos um conjunto de fatos, de dados que pode incluir aí a alma, pode incluir o espírito, pode incluir o que quiser, né? Eu acho que independe, de qualquer maneira é um conjunto de elementos, né? E esse conjunto de elementos, ele é composto exatamente por como você concebe os fatos, como você concebe a existência. E a questão é, você concebe a existência você quer que você seja um reflexo sincero da existência, ou você quer que você seja um reflexo distorcido, com várias nuances de distorções, né? Então, isso vai refletir na sua relação com o outro, porque você quer que o outro conceba você também como um reflexo verídico da existência, ou como uma distorção. Porque se você é distorção, existe um problema sério aí, até mesmo um problema de autoconcepção, né, do próprio ser, né? De repente, você descobrir que a sua existência não é sincera, né? Não é nem que você não é sincera, a sua existência não é sincera. Então isso pode ser um grande problema, né? E não podemos esquecer que, assim, a atitude do outro, ela vai refletir a minha verdade. Então, quanto mais você se relaciona com a sinceridade, tanto a relação com o outro quanto a relação com o que você faz, né? O caso do engenheiro, o caso de uma prática de esporte, de qualquer coisa, né? Você não vai querer praticar esporte e se boicotar, né? Entende? Porque se você se boicotar, se você colocar uma mentira na sua ação, o que vai acontecer? Ou você não vai ter bom rendimento, ou então você vai, sei lá, não vai seguir uma regra, né? Vai, por exemplo, usar aí substâncias que não são aceitas, né, por comitês aí esportivos, e daí o que vai acontecer? Num momento quando você for descoberto, você vai perder tudo, inclusive as suas virtudes, o seu prestígio, né? Que inclusive virtudes e prestígio é algo que, de certa forma, estamos perdendo, mas que é uma forma de perda da sinceridade de nós mesmos, né? Tá? Então, não podemos nos esquecer, o nosso discurso e quem nós somos modifica o mundo, né? Então, a nossa evolução, ela foi feita, a evolução humana ela é feita por poucos que carregaram consigo a sinceridade no que estavam fazendo, né? E os demais só estão aí pegando a onda da evolução. Já pensou se todos ou se a maioria seguisse essa onda da sinceridade no que faz, na sinceridade das atitudes, na construção da realidade e ter a melhor sinceridade possível, ou seja, ter a melhor versão de si mesmo? Né? E poder resgatar o que é virtude, né? O que é talento, o que é capacidade, o que é boa relação, nossa, nós teríamos aí um plus, um incremento incrível na evolução humana. Tá? Então, não vamos tirar da mente que a verdade é o fluxo natural, né? Ou seja, é o reflexo do que flui. E a mentira é um rompimento, é uma parcialidade. Tá? Então, diante de todas essas questões, nós podemos pegar aquela pergunta inicial que é ser sincero ou ser gentil, né? Então, por que não ser os dois, né? Por que não termos a melhor sinceridade possível? Ou seja, usarmos aquele alerta da necessidade da mentira e nos revermos, nos revisitarmos, né? Fazermos um scanner de nós mesmos, né? Para tentar entender se nós somos um reflexo sincero da existência, né? Talvez a partir do momento em que percebermos que somos um reflexo sincero da existência, ou queremos ser, talvez nós começamos a nos construir de uma maneira mais plena, com mais qualidade de vida, mais qualidade de ser, né? E assim conseguir ter resultados melhores para o mundo e principalmente para nós mesmos, que vai refletir no mundo, né? Então, eu entendo que a melhor resposta para essa pergunta é que tenhamos a nossa melhor verdade e a nossa melhor gentileza, né? E eu entendo assim que temos que entender isso claramente, porque infelizmente a nossa sociedade em certos momentos ela tem perdido esse conceito, né? Esse conceito ligado à sinceridade, assim como virtude, como
como o entendimento de tudo o que já conquistamos ter sido baseado nela, né? Então esse assunto assim ele é infinito, né? Dá para falarmos muito, muito sobre essas questões. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu faço um convite a vocês comentarem, se gostaram, se não gostaram, comentarem a opinião de vocês, o entendimento de vocês, agregar conhecimento aí nos comentários. Eu sou muito grato aí por poder ter essa oportunidade de trocar essa ideia, esses pensamentos, essas reflexões, né? Eu acho que nós estamos com poucas oportunidades de refletirmos, de pensarmos a vida e não vamos perder esse exercício, não. Tá bom? Então não se esqueça, eu vou procurar postar outros vídeos baseados nos textos, nos livros que eu tenho escrito, né? O link está aí na descrição. E muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.